Oi, querido, boa tarde. Como é que está você? Lembra que hoje de manhã nós conversamos um pouquinho naqueles 10 minutos de palavra? Lembra que Deus falou muito que precisamos da palavra dele para podermos resistir a tantas coisas que estão acontecendo, começando a acontecer, mas muitas já acontecendo. Lembre-se que eu falei, pegue lá em Gênesis, por exemplo. Pegue lá no primeiro capítulo de Gênesis e leia hoje. E depois passe a ler alguma coisa da segunda carta de Timóteo. Foi uma sugestão só minha. E agora eu quero lembrar, se você gastou um tempinho com a palavra de Deus, você já tem um depósito legal. Mas se você seguiu estas, eu queria te mostrar duas coisinhas interessantes que você leu. E agora eu queria que você parasse um pouquinho para pensar. Quando Deus disse em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. E Deus abençoou, tá, dificuldade aqui, e Deus os abençoou. Então, nós somos criados por esse Deus com um motivo. Dominar sobre os céus e a terra agora não é mandar, mas é trazer a palavra dele e dizer, gente, há uma saída para o que estamos passando. Sim, se você se encher da palavra de Deus, você vai começar a ver essas coisas como uma realidade. E eu hoje tirei para ficar entusiasmando meus irmãos para lerem a palavra de Deus. Por exemplo, tem em Timóteo, se você leu segunda carta de Timóteo, foi uma sugestão minha, porque era o que eu estava lendo hoje de manhã quando comecei a falar. Lá diz, por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não tem vergonha, portanto, do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, nem do seu encarcerado, Paulo está falando dele que estava na cadeia, né? Não se vergonhe, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, segundo as nossas obras, conforme o amor e o poder dele. Olha, só 2 coisinhas. Se você seguiu esse pequeno tempo que nós tivemos lá, você seguiu o conselho de ler o primeiro capítulo de Gênesis e ler o primeiro capítulo de 2 Timóteo, some os 2 agora, releia agora. Nós precisamos ser cheios da palavra de Deus ou não suportaremos o que vem para frente. Palavra de Deus. Lembre-se, mas a minha fé é forte, pastor. Sim, mas ela não conta muito. Ela conta aonde que você deposita essa fé. Então ela conta se essa fé é depositada na palavra de Deus. Agora, querido, se você relaxar e não se encher da palavra de Deus, você vai ter pouco fundamento aonde colocar a sua fé no momento da dor, da angústia, ou até no momento em que a humanidade não vai compreender o que está acontecendo. Mas eu e você vamos saber, porque tudo está descrito. Deus abençoe, meu irmão. Eu vou durante o dia dar alguns toquezinhos assim, e sempre pela manhã, às 7 horas da manhã, eu vou dar uma palavra básica assim para a gente meditar, pensar, buscar. Nós não temos outra coisa a fazer. Observe em roda o que está acontecendo no mundo. Observe. Esse é o momento nosso. O momento de termos a palavra de Deus viva em nós. Deus te abençoe.